Os investidores iniciam esta última semana do primeiro semestre à espera da reunião de cúpula da União Europeia, que acontece quinta e sexta-feira em Bruxelas, na Bélgica. A segunda-feira começa ainda com a tensão provocada pelo afastamento do presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Integrantes da União das Nações da América do Sul, UNASUL, e do Mercosul planejam suspender a participação paraguaia até que um novo presidente seja eleito democraticamente. No fim de semana, o Banco de Compensações Internacionais, o BIS, alertou para o risco de contágio da crise, inclusive aqui para o Brasil. E as principais bolsas da Ásia iniciaram a segunda-feira em queda. A gente tem aqui na tela, em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,72%. Em Hong Kong, o Hang Seng em queda de 0,51%. Em Xangai, queda de 1,63%. Em Seul, o índice Kospi recuou 1,19%. Em Mumbai, o índice Sensex em queda de 0,53%. E a Alemanha vendeu hoje mais de 2 bilhões de euros em títulos do Tesouro de 12 meses. A taxa de retorno ao investidor ficou mais baixa, passou de 0,0264 para 0,0191. Os investidores investem em títulos da Alemanha, apesar desse retorno muito baixo, porque buscam segurança diante desse cenário de crise internacional. E foi nesta segunda-feira que a Espanha finalmente pediu ajuda formal à União Europeia para garantir a solvência dos bancos. O ministro de Economia espanhol enviou ao presidente do Eurogrupo uma carta solicitando, em nome de Madrid, assistência financeira para as entidades com necessidades de capital. Assim, a Espanha coloca em curso o trâmite exigido pelos europeus para liberar até 100 bilhões de euros que já estão à disposição dos espanhóis desde 9 de junho. O valor exato pedido pelo governo ainda não foi divulgado. Os detalhes sobre o empréstimo devem ser negociados diretamente com o Eurogrupo. E a gente acompanha agora as principais bolsas da Europa e a abertura dos negócios por lá. Temos aqui na tela, então, queda para todas as bolsas europeias e queda forte, com destaque aqui para Milão, índice FTSE/MIB recuando 2,62%. A ampliação do crédito, estratégia escolhida pelo Brasil para promover o crescimento econômico, se tornou insustentável e pode levar o país ao desastre. O alerta é do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, que neste fim de semana reuniu os BCs de todo o mundo em Basileia, na Suíça. O BIS fez duras advertências aos países ricos sobre a injeção de liquidez de trilhões de dólares na economia, que inunda de forma perigosa as nações emergentes. E chamou ainda a atenção dos emergentes, dizendo que ou mudam de modelo de crescimento ou verão a explosão de bolhas com repercussão global. E está conosco hoje aqui no Band News Mercado, Antônio de Júlio, que é educador financeiro da Moneyfit. Antônio, seja bem-vindo. Obrigado. A gente vê aí que o Banco de Compensações Internacionais, o BIS, alertando no fim de semana para essa concessão de crédito muito forte, tanto nos países lá do exterior quanto aqui no Brasil. Eu quero saber de você como o brasileiro se comporta diante desse crédito facilitado. O crédito ele é facilitado, mas ainda ele é caro. Por mais que os bancos públicos tenham baixado as suas taxas, né, as propagandas, enfim, prometendo um crédito mais fácil, ainda é um crédito caro, acessível a poucos, inclusive até o Procon emitiu alguns alertas em relação a essas propagandas, o estímulo ao consumo, e já tivemos exemplos mundiais que é um tipo de estímulo que dá errado. Então você está estimulando as pessoas a gastar, está estimulando de uma forma meio artificial o crescimento do PIB, de forma que as pessoas adquirindo dívidas, e se elas não conseguirem honrar seus compromissos, pode gerar inadimplência, que já está alta no Brasil, está muito alta. Pode gerar também inflação por demanda, as pessoas indo às lojas, perdendo a noção de preços, como aconteceu no mercado imobiliário americano e outros mercados mundiais. Então pode gerar inadimplência, pode gerar inflação, e tivemos vários exemplos no mundo inteiro que isso não é uma boa medida. Então você concorda aí com a projeção e o alerta do BIS a respeito desse modelo que, segundo o BIS, está equivocado? A história já nos diz que é um modelo que pode trazer desastres, que no curto prazo resolve, mas no longo prazo como é que fica?
A gente já volta a conversar, Antônio. Agora a gente vai ver os indicadores econômicos que são destaque no mundo todo e que hoje vão ser divulgados aqui, devem nortear o rumo dos negócios. A gente tem aqui a agenda de indicadores econômicos, vendas de moradias novas nos Estados Unidos às 10 horas. Sai também às 11h30 a sondagem industrial do Federal Reserve de Dallas, lá nos Estados Unidos. 2h30 da tarde, horário de Brasília, tem a dívida pública federal aqui do Brasil e tem também às 3 horas da tarde a balança comercial brasileira. E a gente acompanha agora os índices futuros dos Estados Unidos que indicam tendência de abertura para as bolsas norte-americanas. Tudo em queda também lá nos Estados Unidos. Dow Jones em baixa de 0,81%, Nasdaq futuro recua 0,75% e SP em queda de 0,84%. E começam a valer hoje os reajustes de 7,83% para a gasolina e de 3,94% para o diesel vendido nas refinarias. O comunicado da Petrobras, divulgado na sexta-feira, informa que o reajuste foi definido de acordo com a política de preços da companhia, que busca alinhar os valores dos combustíveis aos preços dos derivados no mercado internacional. Logo depois do anúncio do reajuste, o governo reduziu a 0 as alíquotas da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e derivados, gás natural e álcool etílico combustível. A intenção é neutralizar os impactos do reajuste nos preços ao consumidor, mas esse reajuste deve impactar nas ações da Petrobras hoje. A pesquisa Focus do Banco Central revela que os agentes do mercado esperam crescimento e inflação menor este ano. A gente tem aqui na tela os dados da pesquisa Focus. O mercado revisou para baixo a previsão de inflação de 5% para 4,95%. A Selic ficou estável em 7,5%, previsão de juros para o fim do ano. O PIB foi revisado para baixo também de 2,30% para 2,18% e o câmbio ficou estável em 1,95%. E a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal desacelerou. Na terceira quadricemana do mês, o IPCS ficou em 0,16% de 0,28% na pesquisa anterior. É a taxa mais baixa desde a primeira semana de agosto do ano passado. Das 8 classes de despesa que compõem o IPCS, 2 registraram deflação: transportes e educação. A saúde e comunicação tiveram índices mais altos em relação à última pesquisa. E a gente volta a conversar aqui com Antônio De Júlio, educador financeiro da Moneyfit. Antônio, a gente vê aí que a Petrobras resolveu, então, reajustar o preço dos combustíveis. Que impacto isso tem na economia brasileira, apesar da isenção do CID, aí, que é esse imposto sobre comercialização e importação dos derivados de petróleo? Bom, era um aumento que estava sendo prometido há muito tempo, né? E, vou aumentar, e acabou acontecendo. Eu tenho um pouco de medo desse reajuste, por quê? Porque o reajuste ele incide na cadeia produtiva, na cadeia logística, e isso pode ser até um demotivo para alguns comerciantes aumentarem os preços, e isso aliado àquelas políticas de incentivo ao crédito também, que nós falamos há pouco, pode gerar inflação, pode gerar reajustes. Isso pode impactar no bolso do consumidor, ainda mais se o consumidor estiver inadimplente, estiver com dívidas muito altas. Agora a gente vê que a inflação não é exatamente o nosso principal problema do momento. Tem aqui Focus, né, prevendo inflação mais baixa, tem também os índices de inflação apresentando uma redução de ritmo. Agora o bolso do consumidor certamente vai apertar. Aí que está, em algum lugar dói. Geralmente é sempre no bolso do consumidor. Tudo bem, os índices atuais estão baixos, mas isso não significa que nós podemos também abusar, né? Que na coisa do dragão da inflação. O dragão da inflação está lá adormecido, bonitinho, de repente começa um aumento aqui, um aumento ali, quando a gente vai ver, foi igual 2010, né? O governo também fez vários incentivos ao crédito, e 2011 explodiu tudo, as pessoas perderam a noção de preços. O problema é o seguinte, é o aumento por demanda, né? As pessoas se dão ao direito de aumentar os preços, aluguel, independente de taxas ou não, pela procura. E o governo teve que aumentar a Selic também, isso pode até influenciar na própria Selic, nos planos de baixar a taxa de juros. Antônio, rapidamente, qual que é a sua sugestão para o brasileiro diante desse cenário de crise, de crédito fácil? Qual que é a sua sugestão? É o seguinte, vão com calma, tá? Não existem promoções relâmpago, não existe fim de mundo, assim,
façam direitinho o orçamento doméstico, planejamento, agora aonde é comprar carro zero, vejam se vocês realmente precisam comprar esse veículo, conversem com a família, conversem com as suas finanças, vejam o que vocês podem fazer, porque não é porque o vizinho compra que você vai poder comprar também. Tá certo, Antônio De Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui no Band News Mercado. Eu que agradeço. E a gente vai falar agora da confiança do consumidor. O índice de confiança do consumidor divulgado pela Fundação Getúlio Vargas recuou 2,8% entre maio e junho deste ano. O indicador que recuou para 123,5 pontos é composto por 5 quesitos, o que mede a expectativa do consumidor em relação à situação econômica local nos próximos meses, foi o que mais contribuiu para a queda da confiança em junho. Esse item diminuiu 5,9% para 117,1 pontos. A pesquisa da FGV é feita em mais de 2.000 domicílios em 7 das principais capitais brasileiras. E a gente vai ver agora os índices futuros aqui do Brasil, que são destaque e que indicam o rumo dos negócios aqui na Bolsa Brasileira. A gente tem o Ibovespa futuro para agosto em queda de 1,70%, com 54.925 pontos, indicando queda para a abertura da Bolsa Brasileira. E agora, o dólar futuro, tendência de negócios para a moeda norte-americana hoje, no vencimento de julho. O dólar registra alta de 0,75%, valendo R$ 2,07, mostrando que os investidores estão buscando segurança na moeda norte-americana. Esta primeira edição do Band News Mercado fica por aqui. A gente volta às 5h15 da tarde com as principais notícias econômicas do Brasil e do mundo.